Pai do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E desde final de semana passado começamos uma série de comentários do capítulo 4, versículos 8 e 9 da carta de Paulo aos Filipenses, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o versículo 9: E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Carta de Paulo aos Filipenses, ele escreveu essa carta quando estava na prisão, na sua primeira prisão em Roma, e ele escreveu essa carta com o intuito de agradecer a oferta que os irmãos de Filipenses mandavam para ele, tratar alguns assuntos pessoais, né, que aconteciam ali nessa comunidade de fé, falar alguma coisa sobre os legalistas, que era um problema que Paulo enfrentava diariamente, pessoas que eram chamadas de judaizantes, queriam introduzir o judaísmo no meio do cristianismo. E claro, também Paulo escrevia essa carta para encorajar os filipenses a permanecer na fé. E essa carta é conhecida como a Carta da Alegria, devido àquilo que Paulo expressa, né? Quando ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. E aqui no final da sua carta, né, no último capítulo, quando Paulo usa essa parte final das suas cartas para trazer questões da vida cristã diária, orientações para essa vida cristã diária. Então, nesses versículos 8 e 9 do capítulo 4, ele traz ali orientações para os leitores daquela carta. Por isso que ele diz: quanto ao mais, irmãos. Esse quanto ao mais quer dizer finalmente, concluindo, ele está concluindo a sua carta. Quanto ao mais, irmãos, finalmente concluindo, irmãos. Essa palavra irmãos traz o sentimento, a ideia da comunhão que eles viviam, da afinidade que eles tinham, que eles se tratavam realmente como uma família. Por isso que algumas comunidades cristãs, a maioria, né, no caso as evangélicas, tem esse tratamento entre os membros, de chamarem uns aos outros de irmãos, devido a essa questão da comunhão, dessa questão da afinidade na mesma fé. Aí ele vai dizendo, tudo o que é. Ele vai citando várias qualidades para a nossa vida cristã diária, para o nosso viver em Deus, para o nosso viver em Cristo, para nós crescermos como cristãos, para nós sermos luz nessa terra, luz nesse mundo e sermos sal nessa terra, né? Verdadeiramente um viver diário com Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo, esse tudo quer dizer aquilo que você pode viver em Deus. E não vamos dizer o que você deve viver em Deus. E quando você usa esse termo, você deve viver em Deus, já puxa mais para o lado do legalismo, da religião, que tem que fazer isso, que é obrigado a fazer aquilo, quando não é isso. Cristo veio trazer a liberdade de servi-lo com o coração grato, com o coração sincero, não sendo obrigado a obedecer um livro de regras, mas fazer tudo porque você quer fazer, porque você ama a Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo aquilo que tu pode viver, que tu pode viver em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então essa é a primeira palavra que nós vamos tratar nesses textos. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro, nisso pensar. Então Paulo manda pensar em tudo o que é verdadeiro. Verdadeiro, no nosso dicionário, Aurélio, Michelis, nada mais é do que o que é autêntico, o que é genuíno, o que é verídico, o que é verdade. E aqui no texto que Paulo está dizendo que é para nós pensarmos, é aquilo que é digno de crédito, aquilo que realmente aconteceu, aquilo que foi revelado, que realmente é um fato verídico, um fato genuíno, um fato autêntico. Nisso, pensai, é aquilo que está sendo revelado de acordo com o que está sendo falado. Então você recebe algo, você vê algo, você recebe algo de alguém e você sabe que aquilo é verdadeiro, é aquilo que realmente está sendo falado. É uma realidade que se não pode negar.
ok? Tá entendendo, né, que Paulo está nos levando para realmente nós pensarmos naquilo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, aquilo que existe que é verdadeiro. E nós temos que entender, quando nós estamos lendo essa carta de Filipenses, esse texto, capítulo 4, versículo 8, 9, que essa verdade, aquilo tudo que é verdadeiro, é o padrão que vem do próprio Deus, que vem lá da eternidade. Deus é a fonte original de tudo o que é verdadeiro. Nada, absolutamente nada que vem de Deus é falsificado. Aquilo que não vem de Deus é totalmente falso. O oposto de Deus é a mentira. Por isso que Jesus fala em João 8,44, o diabo é o pai da mentira. O termo diabo ali quer dizer acusador, caluniador, e pai ali quer dizer aquele que gerou, aquele que deu vida. E mentira é aquilo que é deturpado, é uma deturpação, é algo falsificado. Então entendemos que o diabo fala e acusa só com mentiras. Tudo que vem dele é deturpado, é falsificado. Ainda que pareça que seja bonito, que seja legal, é deturpado, é falsificado. Por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz que o diabo pode se transformar num anjo de luz. Ao olhar de qualquer pessoa, é uma coisa linda, algo maravilhoso, um anjo de luz, um ser espiritual, um ser divino, mas é deturpado, é falsificado, não é verdadeiro. Por isso que Paulo está dizendo, quanto ao mais, irmãos, concluindo, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Tudo que vem de Deus é verdadeiro, é autêntico, nisso pensai. Nisso pensai nas verdades de Deus, em tudo que é verdadeiro, que vem direto do trono dele. Por isso que João 17, Jesus diz, Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O mesmo termo verdade é usado ali em João 14,6. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esta verdade não é simplesmente uma verdade falada, é a realidade divina revelada ao homem. Nisso pensai, nisso meditai, pensar em tudo que é verdadeiro, e tudo que é verdadeiro vem de Deus, a sua palavra eterna, a sua palavra que nos dá vida, que nos dá força, que nos dá condições de seguir adiante. Nisso pensai em tudo o que é verdadeiro. Amém? E para isso, você tem o Espírito Santo para te ajudar. Eu falei antes que o Satanás pode se transformar num anjo de luz. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos orientar, para não deixarmos sermos enganados, para nós realmente pensarmos em tudo o que é verdadeiro. Então terminamos hoje esse vídeo, tudo que é verdadeiro, nisso pensai, daquilo que vem de Deus. No próximo final de semana vamos estar falando do tudo que é honesto. Em cada final de semana vamos estar comentando aqui um termo desses 2 versículos tão tremendos de orientações de vida cristã prática que Paulo nos deixa. Amém? Eu te convido para estar aqui todo final de semana, para nós estarmos meditando nessas palavras poderosas que o Senhor Espírito Santo colocou no coração de Paulo. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Tchau.